boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia, que está aqui comigo. É um grande Olá. prazer e uma honra estarmos aqui fazendo um evento conjunto com o 30% Club. A WIL é uma organização que sempre focou na liderança feminina e tem uma pesquisa importante aqui no mercado brasileiro a esse respeito. Estamos agora com ela, inclusive, no ar nesse momento. Aproveito aqui esse evento para convidar todas as empresas que estão nos assistindo a participar da nossa pesquisa, a pesquisa Mulheres na Liderança, que estamos fazendo em conjunto com o Jornal Valor Econômico, a Editora Globo e o Instituto Ipsos. É uma pesquisa que mede o quanto as empresas têm promovido a liderança. E justamente aqui, influenciadas pela importância de termos mais mulheres em conselhos de administração, esse ano a pesquisa também vai ter uma premiação nesse sentido, das empresas que mais promovem mulheres ao conselho. E esse namoro nosso aí com o 30% Club é um namoro antigo, a gente sempre conversou muito, existe aí uma admiração recíproca, seja pelas pessoas que estão por trás do 30% Club, como por seus ideais, e acreditamos que promover debates como esse sejam de absoluta importância para que a gente possa desenvolver esse tema no país e provocar conversas a esse respeito e o que poderia ser feito para melhorarmos os nossos números aqui no nosso país. Hoje nós temos palestrantes, na realidade é um debate, né, debatedores muito ilustres conosco, a Ieda Iel, que está aqui conosco, nossa conselheira, vai apresentá-los depois, mas é uma honra estar com todos eles aqui, tenho certeza que eles vão trazer muito conteúdo aqui para a gente. E a Ieda também, que além de ser nossa conselheira, é uma conselheira da WIL, conselheira de grandes empresas, tem um histórico excelente aí para toda uma bagagem a esse respeito e sobre esse tema, inclusive a idealizadora, né, desse evento. E gostaria muito de deixar aqui a mensagem de o quanto a gente precisa ouvir a experiência em primeira pessoa dos conselheiros que estão promovendo esse debate, sejam eles homens ou mulheres, que estão querendo abrir mais conselhos para a diversidade, né? A gente sempre fala de que obviamente, isso deve partir do topo, deve partir das empresas, mas deve partir também dos próprios conselheiros, né? Porque o conselho como um todo tem que estar aberto para a diversidade, para poder abrir espaço para que as mulheres que estejam em conselho possam sim fazer diferença, possam sim trazer suas opiniões e que elas sejam tomadas em consideração, que elas jamais sejam vistas pelos demais conselheiros como as mulheres da cota ou as mulheres que precisam estar lá somente para poder cumprir números, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem muito valor no mercado, a gente tem mulheres que têm todo uma riqueza que elas podem trazer para os conselhos de administração das empresas, e as empresas ainda não têm a experiência suficiente, eu diria, para trazer mais mulheres para o conselho, para trazer mais diversidade para o conselho. Estão ganhando rapidamente essa experiência, a gente vê um interesse maior, mas esse ritmo precisa acelerar, e é justamente por isso que a gente está aqui. Mas eu não queria tomar muito nosso tempo aqui, só dar as boas-vindas a todos, agradecer muito a todos que estão aqui conosco, e também agradecer a Márcia, que vai falar logo em seguida em nome do 30% Club, e passar a palavra a ela. Um bom evento a todos. Muito bom, muito boa tarde a todos também. Eu também, como a Silvia, estou muito contente por estar aqui com vocês
nesse evento conjunto, construído, né, a 4, 6, 8 mãos, sob o comando da Ieda, fantástico, virei fã da Ieda. Estou como head lá do Gender Diversity Group, do 30% Club, e juntamente com a Tânia Moura e o Rodrigo Viana. O 30% Club foi criado em 2010 em Londres, formado por grupos de presidentes, CEOs e investidores, agindo para aumentar a diversidade nos conselhos e C-level no board das empresas. O 30% Club não é uma entidade de mulheres, é uma campanha para mulheres. Estamos presentes hoje em 17 países, que chamamos de capítulos, incluindo o Brasil. E o Brasil, desde 2019, e o Brasil participa por fazer parte do G20. É um movimento totalmente voluntário. Todos nós sabemos o quanto a diversidade e inclusão contribuem para o desempenho global dos conselhos, impactando a sociedade, o mercado, a comunidade. A nossa missão é alcançar, até 2022, a participação de pelo menos uma mulher em cada conselho de administração das empresas listadas no IBRX 100. Hoje são 93 empresas, né? E das quais 20 não tem nenhuma mulher no conselho. E a outra meta é, em 2025, conseguirmos colocação para 30% de mulheres nos conselhos dessas empresas listadas na Bolsa, e atualmente nós somos 14% apenas. Isso representa o quê? 13 mulheres, né? Bom, 13 empresas com mulheres no conselho. Então, o que a gente fez? Nós definimos que, por não sermos uma entidade, nós sermos uma campanha, nós deveríamos nos associar às entidades que trabalham com a mulher, né, que promovem a mulher. Seríamos juntas mais fácil de conseguir um bom resultado. E para cumprir a nossa missão, então, nós fizemos parceria com diversas entidades, dentre elas a UIL, que eu admiro muito e estou presente desde a sua inauguração, que eu lembro até hoje. Bom, e com certeza este é um dos eventos que nós conseguimos realizar, mas oportunamente, claro, pretendemos realizar outros, né? Inclusive, considerando que a UIL objetiva a promoção do desenvolvimento de carreiras de mulheres na América Latina, e como nós estamos na Colômbia, no Chile e no México, por que não pensarmos num próximo evento unindo esses países todos? O que vocês acham, Silvia e Ieda? Ieda. Então, boa tarde para todos. Aqui já é boa noite. Aqui eu vos falo da Ilha de Man, no mar da Irlanda. Essas são as vantagens da tecnologia. Nós podemos nos encontrar virtualmente com pessoas do mundo inteiro. Eu gostaria de agradecer a introdução da Silvia e da Márcia, esse trabalho que nós fizemos aí em parceria, alguns meses incubando. Conseguimos, por força desse trabalho conjunto, dessa união, juntar aqui um time muito bom, um time de presidente de conselho de alto gabarito, de empresas e investidores que têm um papel muito importante na vida econômica do Brasil, que se dispuseram a passar uma hora conosco aqui, apresentando a visão sobre a questão da participação da mulher e da diversidade também nos conselhos de administração que eles presidem e que eles investem, né? Nós tivemos a felicidade também de trazer um grande investidor aqui.
Então, como conversado anteriormente pela Márcia e pela Silvia, a diversidade é uma jornada, não é? É uma jornada, tem um ponto de partida, e esse ponto de partida é o desejo de ter conselhos com experiências e talentos diversos, de maneira a você tornar o processo decisório, o processo estratégico, o processo de análise de risco das empresas mais ricos, com pessoas e perspectivas diversas. O processo decisório se torna mais rico, mais diverso, mais inclusivo também. E sem contar que metade da população do mundo e do Brasil é constituída de mulheres, se faz sempre importante essa jornada iniciar, mas não vai se terminar pela discussão das mulheres. Estamos trabalhando também com questões raciais, com questão de minorias, e gostaríamos de avançar muito também nessa jornada para esses outros pontos. Então, hoje aqui nós temos painelistas, né, o Carlos Takahashi, presidente executivo e membro do Comitê Executivo Regional da BlackRock Brasil, gestora de investimentos. A BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo, com cerca de 9,5 trilhões de dólares investidos em empresas no mundo inteiro. É maior do que o PIB do Brasil. Então, vocês terem uma ideia do tamanho do investimento e a presença que a BlackRock tem tido nesses últimos anos, muito atuante na questão dos conselhos, da governança e da diversidade. Em seguida, eu vou apresentar a Patrícia Bentes, presidente do Conselho de Administração da Companhia Melhoramentos, uma empresa com 130 anos de participação na vida econômica do Brasil, e tem negócio na área florestal, ativos patrimoniais e editoria. Todo mundo conhece os cadernos da Melhoramentos. Temos ainda o Luiz Prete, ele é presidente do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos, a maior companhia de cimentos no Brasil e a 8ª no mundo. Uma empresa que tem trabalhado muito na questão de melhorias ambientais e diversidade. Ele é nosso companheiro de conselho na UIL. E, por último, mas não por not at least, como a gente diz aqui, o Pedro Parente, querido Pedro, presidente do conselho da BRF-SA, uma das maiores empresas de alimentos no mundo, com produtos comercializados em 150 países, com a carreira magnífica tanto no setor público como privado, que tem conhecido no Brasil inteiro e admirado, como todos os demais. Então, esse é o nosso painel. Vai ser um painel onde eu vou fazer perguntas e depois a gente encaminha também um debate no final com algumas considerações finais. A minha primeira pergunta é uma pergunta dirigida a todos vocês. Por que, na opinião de vocês, a participação de mulheres em conselho de administração ainda é tão baixa, cerca de 14% nas maiores empresas brasileiras? Vou começar pela Patrícia. O som. Desculpa. Boa tarde a todos. Ieda, Márcia, Silvia, quero agradecer esse convite. Fico muito honrada de poder participar desse painel e ter essa discussão tão rica a respeito desse tema aí que está bombando, digamos assim. Isso é uma grande alegria para mim também, porque a vida em conselho para as mulheres que já estão é ainda muito solitária, e é muito bom que a gente possa fomentar o crescimento de uma taxa maior de conselheiras no Brasil. Eu acho que o problema começa na base, Ieda. Quer dizer, pelas estatísticas que a gente vê, né, que eu acompanho, a gente tem em torno de 50% a população economicamente ativa no início de suas carreiras composta por mulheres. À medida que elas vão galgando posições dentro da escala das empresas brasileiras, esse percentual vai diminuindo. Então, em geral, acho que a última estatística que eu li é em torno de 30% a participação de mulheres em cargo de liderança, de diretoria. E aí, por conseguinte, a gente tem esse impacto de percentual reduzido tanto nos níveis de CEO, chamados CEO e diretoria C-level, como em conselhos. E eu acho que isso fala sobre a dificuldade dessa trajetória para se chegar à posição de poder pleitear por experiência e por formação uma cadeira dentro de um conselho.
Então, eu acho que tem uma trajetória aí que precisa ser melhor cuidada para que esse percentual que começa em 50% chegue, né, no final dessa população que hoje ocupa o C-Level, também numa proporção relativamente parecida, da ordem de 50% e não 13%, como é hoje. Ok. Eu estou olhando aqui pela minha tela, o próximo é o Luiz Preti. Você poderia fazer um comentário sobre esse tópico? Olha, em primeiro lugar, queria agradecer a Silvia e a Márcia pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Agradecer você, Ieda, que eu tenho visto sua dedicação para organizar e nos ajudar nesse evento. É um tema muito interessante e também dar um abraço tanto ao Carlos, ao Pedro, à Patrícia, pessoas que realmente foram escolhidas com muito carinho e vão poder contribuir muito com o nosso debate. Eu não tenho muito o que acrescentar. A Patrícia foi brilhante, né? Quando eu pensei numa resposta, e nós não fizemos nenhum grande preparo antes de nos encontrarmos aqui, eu pensei justamente em falar da base, né? Se a base ela tem uma deficiência de formação por diferenças históricas nas nossas empresas, no C-Level, e mulheres que chegaram à liderança, elas são muito difíceis de serem mudadas a médio, curto prazo. Então, como você falou, e eu concordo totalmente também, o tema diversidade, não só de gênero, mas em todos os outros pontos que atuam a diversidade, é uma jornada. E nós temos que começar. Eu tenho algumas ideias que eu vou propor aqui, vou deixar para um pouco mais para resolver. Mas o problema, com certeza, a Patrícia abordou muito bem, é um problema de base mesmo. Existe uma seleção por experiência, principalmente em empresas grandes, mas tem solução isso, e mais tarde eu vou tentar dar algumas ideias e vou dividir com vocês, tá bom? Obrigada. Aqui na minha ordem, Pedro, você teria algum comentário sobre isso? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ieda, em primeiro lugar, agradecer o convite, a honra de participar de um painel com esses participantes e sob a sua liderança, exemplo de membro feminino, conselhos de administração, atuante, conhecedora, com profundidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vejo que sim, existe esse problema da base, mas isso requer, no meu modo de ver, ainda mais uma claríssima determinação, mais do que um desejo das lideranças das empresas de perseguir esse caminho da diversidade. Porque se nós formos aguardar resolver este problema, que, como foi bem colocado pelo Luiz, tem raízes históricas, vai demorar muito para a gente virar esse jogo, da gente de fato ter uma diferença relevante no quadro que a gente assiste. A gente sabe que melhorou recentemente, mas o que nos deixa absolutamente insatisfeito é a velocidade dessa mudança. Então, eu ponderaria, reclamaria aqui, que um aspecto que é fundamental é a claríssima determinação do Conselho de Administração e do C-Level da empresa de realmente trabalhar de maneira ativa e não esperando acontecer, para que essa mudança que todos nós desejamos venha de fato a acontecer nas empresas do nosso país. Está no mudo, Ieda. Carlos, você poderia acrescentar alguma coisa, inclusive tendo em vista a sua experiência internacional em outros mercados, em outros países? Baixa participação de mulheres, causas, consequências. Também, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado a Márcia e a Silvia pelo convite. E parabéns a Ieda aí pelo excepcional trabalho
uma grande líder por essa causa, né? Eu diria por esse propósito, essa causa. E também é um privilégio estar aí revendo aí algumas pessoas, né? A exemplo do Pedro, do próprio Luiz Prete, que há algum tempo eu não vejo, e é uma honra dividir esse painel com vocês e também com a Patrícia da Melhoramentos. Então, obrigado por esse honroso convite. Só eu acrescentaria, né? Eu acho que nós temos que romper algumas ondas, né? Romper é um pouco como surfar, não é? Você tem que romper ondas para chegar lá. E se a gente olhar para algumas experiências externas, algumas medidas mais efetivas aconteceram na medida em que essas ondas foram rompidas, né? Então, acho que sim, tem uma questão de base, como a Patrícia comentou, como o próprio Luiz Prete também reforçou, tem os aspectos que o Pedro comentou, mas eu acho que tem muito de você efetivamente agir, ação que é necessário. Eu acho que hoje nós temos a gente sempre está num nível de consciência, num nível inspiracional muito interessante, mas a gente precisa de ação, velocidade e ação. E muitas vezes a velocidade e a ação tem que vir pelo caminho de atitudes um pouco mais contundentes e de compromissos mais contundentes e desses compromissos serem verificados e serem cobrados para que as ações tenham continuidade. Então, talvez a gente vai ter tempo de falar um pouco mais, mas eu acrescentaria isso. Tem uma frase muito comum hoje que está aí em todos os lugares que diz respeito não só à diversidade, mas diz respeito à sustentabilidade, todos esses temas, que é o walk the talk, né? Então, nós temos que estar no discurso, mas nós temos que estar efetivamente na execução. Obrigada. Eu teria agora uma pergunta para o Prete e para o Pedro. Começando pelo Pedro, vocês presidem e participam dos conselhos de administração de várias empresas, né, como presidentes ou como conselheiros, e vocês notam alguma diferença entre a atuação da mulher e do homem no conselho, algumas características mais que distinguem um dos outros? Como é que vocês veem isso como presidente, estando lá no topo? Eu vou te dizer, Ieda, eu vejo que a contribuição feminina, ela é sempre oportuna, ela é efetiva, tá certo? Eu não quero entrar naquele velho chavão, dizer a mulher mais intuitiva, não sei o que e tal. O que eu vejo é uma atuação muito efetiva. E vejo também que ainda existe digamos assim, uma certa dificuldade masculina de aceitar a participação das mulheres nos conselhos e aceitar a sua intervenção. Muitas vezes elas começam a falar e são cortadas. Então, eu acho que tem, e para mim é visível que tem participações excelentes, que tem melhores, que tem não tão boas, tanto masculinas quanto femininas, mas, de fato, a contribuição, para mim, é altamente positiva quando você tem uma diversidade maior. Então, como eu disse, não quero entrar no chavão, a mulher tem intuitividade. Você, por exemplo, é uma pessoa que possivelmente tem, sim, uma intuitividade muito grande, uma intuição, desculpa, mas você é uma pessoa que tem um conhecimento profundo do negócio, muito maior do que muitos homens que participam dos conselhos que nós estamos juntos. Então, eu acho que depende das pessoas, mas sem dúvida nenhuma o que ajuda muito é a diversidade, é o fato de que você tem naquele conselho mulheres e homens, e óbvio que a gente tem que chegar a um ponto em que nós não chegamos ainda, não estamos nem no ponto da discussão que a gente está falando da participação de gênero com relação, desculpem, à questão de raça e outros componentes da diversidade. Ok. Luiz, Prete, você quer fazer um comentário sobre isso, em termos de como você vê, complementando o que o Pedro falou? Quero sim. Antes disso, eu vou falar que eu também estou com muita saudade suas, Carlos. Faz tempo mesmo que nós não nos vimos, tá? Então, estou aproveitando esse momento. Bom, como o Pedro falou, realmente as mulheres trazem algo diferente. O modo de pensar é diferente do modo de pensar
de nós homens, né? Uma das coisas que eu tenho mais admirado em conviver com mulheres no conselho é o fato da disciplina. As mulheres são mais disciplinadas que os homens. Elas normalmente vêm muito mais preparadas. E não estou dizendo que os homens, ou mesmo eu como homem, quando vou a um conselho, vou menos preparado do que as mulheres, mas elas vêm mais organizadas. E isso facilita, elas são mais objetivas, elas são menos, em alguns momentos existe dentro de um conselho, você tem que administrar e tirar de cada um as habilidades e as diferenças de cada um. Então, tem uma pessoa que é muito boa na área financeira, outra pessoa que é muito boa na área de recursos humanos, e você tem em alguns momentos que você, participando do conselho, ou sendo presidente de um conselho, você tem que dar voz, e as mulheres, elas esperam um momento delas se posicionar. Normalmente, o que eu tenho observado é que se posicionam de maneira bastante enfática, e isso é admirável. Então, eu vejo essa diferença e recentemente nós colocamos uma mulher no nosso conselho da Votorantim Cimentos, que é bastante conhecida, que é a Clarissa Lins, e a contribuição dela, primeiro pela experiência, como o Pedro falou, não é só em termos da diversidade, mas a experiência dela na área de sustentabilidade, oil and gas, e tem sido fantástica a participação dela e, assim, cada vez melhor, entendeu? Uma boa dica. Clarissa, você está prestigiada. Ela está ouvindo a gente aqui. Eu queria agora perguntar para a Patrícia Bentes. Você é uma das raras mulheres no conselho de administração de uma empresa cotada em bolsas de valores, e o ano passado, a pesquisa que a Korn Ferry fez, só tinha 3 em termos de listadas em bolsa. Como é que foi a sua jornada? Que obstáculos você teve que remover? Como é que você chegou lá? Bom, a história é longa, né? Porque eu tenho 37 anos de carreira. Eu comecei muito nova, com 18 anos eu entrei para a Price como auditora, e eu posso te dizer que a entrada nesse mundo de conselhos aconteceu de uma forma muito natural, sem exatamente ser uma jornada para conselho, né? E eu acho que isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas, independente de serem homens ou mulheres, né? A gente ouve muito falar sobre a formação de um conselheiro, e eu acho que a formação de um conselheiro é a trajetória dele profissional, né? Então, os obstáculos que eu enfrentei foram os obstáculos de permanecer na carreira, né, e de querer efetivamente conduzir uma carreira como executiva. Eu acho que o que faz muitas vezes nós sermos diferentes em conselhos é porque a trajetória nossa que nos levou até ali costuma ser bem diferente da trajetória dos homens, né? No meio do caminho, a gente tem questões pessoais, a gente tem questões de gênero, né? Eu, no meu caso, particularmente, tive questões culturais, porque morei fora há muitos anos, também como executiva, né? E até um dado de provocação para eventualmente um outro debate de vocês é a experiência que eu tenho no exterior, que não é muito diferente para mulheres aqui ou lá fora, e eu estou falando de mercado americano. Então, eu acho que quando a pessoa chega no conselho, uma mulher chega no conselho, ela carrega consigo uma bagagem de obstáculos, de desafios e de superação que são muito interessantes na hora de se estudar toda a situação da corporação e entender os desafios daquela corporação, a questão de pessoas, a questão de riscos envolvendo ambiente, questões sociais, questões de meritocracia, tudo isso acaba sendo uma bagagem que a gente traz naturalmente depois de um percurso que tende a ser bastante longo até o momento em que você alcança uma posição em conselho. Obrigada. É interessante porque você falou exterior, e agora eu vou passar a palavra para o Carlos.
porque a BlackRock tem sido uma grande incentivadora da participação de mulheres nos conselhos, é uma das desbravadoras. Todo ano nós recebemos nas empresas que eu estou no conselho a famosa carta do Larry Fink, contendo as expectativas como investidor em relação às empresas investidas e dirigida aos membros do conselho de administração. Como é que você compara o Brasil em termos dos investidores estarem atuando mais ativos? Porque no exterior a BlackRock, sem dúvida, é um dos stalwarts, beacons em diversidade. Como é que você compara o Brasil com outros países e o movimento de investidores em geral? De fato, se me ouvem? Se nós compararmos, talvez, com a BlackRock, a repercussão que, no final das contas, especialmente as cartas do Larry Fink dirigidas diretamente aos conselhos, né, diretamente aos chairmen das diversas companhias investidas, realmente tem um impacto muito forte. Aqui eu vou me permitir fazer uma comparação com a minha experiência anterior, né? Muitos de vocês sabem disso. Durante muito tempo eu fui funcionário do Banco do Brasil, na verdade, né? E trabalhei meus últimos anos na gestora de fundos do Banco do Brasil, a BBDTVM, e claro que com isso a gente tinha uma proximidade muito grande com a Previ, né? E aí, por que eu trago o exemplo da Previ? A Previ tem por exemplo, a Previ não exatamente através da carta do seu presidente ou da forma como nós fazemos na BlackRock, mas a Previ também tem um programa para permitir uma maior inclusão de gênero nos seus conselhos também, não é? Nos conselhos em que ela investe. Tem um programa de governança muito sério dentro da Previ e muitas vezes nós não conhecemos, não é? Então, onde que eu quero chegar com isso? Muitas vezes falta dar a visibilidade e também falta a gente atribuir, que é um pouco do que nós fizemos nesse ano, e 2022 seguramente isso será mais ainda reforçado, falar claramente, né, o que como investidor você gostaria de ver nos conselhos de administração, que começa desde um planejamento de longo prazo, remuneração compatível com resultados de longo prazo para você ter compromissos perentes e diversidade dentro de uma perspectiva ampla e exigindo isso, né? E a cada reunião de conselho, claro, reforçar as recomendações e também ser ativo na questão do voto por essas questões que são colocadas. Então, acho que tem dois elementos que talvez a gente precise ter mais aqui, iniciativas ainda que como essa que eu comentei da Previ existem aqui no Brasil, mas precisam ter mais divulgação, precisam ter mais visibilidade para todos os stakeholders e também nós precisamos de definições mais pragmáticas e mais objetivas daquilo que nós gostaríamos e acompanhar isso, exigir transparência e cobrar por isso também. Obrigada, Carlos. Eu tenho agora uma pergunta para o Pedro e para o próprio Carlos também sobre o seguinte. Alguns países têm modelos, digamos, impositivos. Por exemplo, na Europa existe um modelo de cotas legais por lei. Na França, 40% dos conselhos tem que ser preenchido por mulheres, empresas listadas de um certo porte. No caso do Reino Unido é mais livre, né? Por exemplo, o movimento 30% partiu dessa visão de que tem que trabalhar, fazer o advocacy, mas não tem que ser impositivo. A Nasdaq agora entrou com um sistema onde você tem que explicar, comply or explain. Qual desses modelos vocês acham que seria interessante de aplicar no Brasil ou não seria nenhum desses modelos? Pedro, o que você acha? Eu acho que sem medidas ativas nós não vamos avançar. E eu sou, portanto, a favor de medidas ativas como cotas, por exemplo. E eu acho que podem ser progressivas e não seria só para gênero. Mas eu realmente acho que se deixar apenas pela pressão dos mercados, da sociedade, isso pode levar um tempo, como a gente está assistindo, que é maior do que aquele que todos nós gostaríamos. Por exemplo, uma prática que eu tenho adotado é de que quando buscamos alguém para um conselho, para uma posição
digamos, do C-Level, que a gente determine que a busca seja feita inicialmente só no universo daquela, digamos assim, daquela minoria, não minoria em geral, mas minoria dos conselhos que a gente está querendo preencher. Então, por exemplo, não faça a pesquisa abrindo desde logo o universo masculino, faça pesquisa só sobre o universo feminino. Essa é uma medida que pode ser adotada, porque a questão, a dificuldade e a desvantagem feminina se coloca quando se diz não tem que sempre buscar o melhor candidato, e é uma decisão que é tomada por um universo masculino. Então, é uma coisa que é complicada. Então, eu sou a favor de medidas ativas, entre elas cotas, desde que seja feita de maneira progressiva, ponderada, mas que existam essas medidas efetivas. Exato. No caso da França, no início não existia um pool muito grande. Hoje as empresas estão todas compliance, por exemplo, né? Que é uma questão interessante de você ver. Em 6 anos o negócio se estabeleceu. Luiz e Patrícia, vocês estão interagindo com investidores e estabelecendo metas de diversidade nos conselhos de administração que vocês presidem? Existem metas, existem planos de sucessão dos conselheiros que vão se aposentar, no sentido de ter metas para o futuro, mesmo que isso não seja a lei no país? Como é que vocês estão mobilizando suas empresas e como é que os investidores estão pressionando vocês? Eu vou começar com o Luiz. Bom, eu quero dizer que eu concordo totalmente com o Pedro. Esse tema, quando você fala em cotas, é um tema sempre polêmico. Me lembro, viu, Pedro, que há uns 4 anos atrás, eu estava na Goldman Sachs, até num evento da Will, nós estávamos falando sobre raça, e eu ainda presidente da Cargill, e eu me manifestei favorável a cotas para a diversidade de raças, principalmente a raça negra aqui no Brasil, né? E foi uma polêmica. Então eu quero dizer que eu concordo que nós precisamos acelerar, precisamos ter medidas ativas e progressivas, e sim, nós estamos sim fazendo muitas dessas iniciativas. Uma ideia que eu falei no começo, até para trazer esse incômodo que a maioria de nós trouxemos em relação a como a gente acelera esse processo, como a gente fecha esse gap dessa experiência, porque a base vem com problemas, né, por uma série de coisas que nós podemos discutir, é o que nós temos feito na Votorantim Cimentos. Na Votorantim Cimentos, nós trouxemos também mulheres para os comitês de apoio ao conselho. E aqui vai uma recomendação para os meus colegas e para quem está me ouvindo. Então, hoje eu tenho mulheres excepcionais que fazem parte do conselho, por exemplo, dos comitês de apoio ao conselho, de pessoas e remuneração, e também na área financeira. E com isso nós preparamos, não só para o próprio conselho da própria Votorantim Cimento, como para outros conselhos. Então você vai criando um pipeline de talentos. Um bom executivo é aquele que deixa seu sucessor. E eu acho que um bom presidente de um conselho é aquele que prepara sucessores também, não só para a presidência, mas para essa oxigenação dentro do conselho. Então, estamos fazendo sim, e só queria fazer um comentário final, de novo, concordando com o Pedro, que no caso da Votorantim Cimentos, existe um mandato muito claro que parte desde o nosso conselho, mas também dos acionistas, em investir nesse tema de diversidade, muito alinhado com o tema ESG. Então, muito interessante. Patrícia, e você, como é que vocês estão atuando nessa parte de sucessão dos conselhos? Bom, primeiramente, eu gostaria também de concordar com o Pedro, que, de fato, a gente precisa de uma iniciativa top-down, né? E aí eu acho que, independente de cotas, realmente cabe ao Conselho também dar
o exemplo para a companhia e isso inspira a base da companhia no que diz respeito às mulheres que lá estão e que almejam fazer uma carreira executiva. Aliás, eu queria até fazer enfatizar que a palavra base que eu usei aqui não é a base de conhecimento ou de formação, ao contrário. Mulheres bem formadas é o que mais tem nesse país, inclusive são mais de 50% da população universitária do Brasil. Não se trata de base de conhecimento, se trata de base de carreira, ou seja, o nível de entrante é de 50% de mulheres e ao longo das carreiras elas vão deixando suas carreiras, abandonando a carreira e aí a gente chega àquele percentual que você citou, Ieda, de 13%. Com relação à sucessão, eu tenho um caso bem particular no caso da Melhoramentos, que é uma empresa de 130 anos, que eu gosto de dizer que é uma empresa centenária muito moderna. É uma empresa que tem controle familiar e que decidiu, justamente para conduzir uma boa sucessão, profissionalizar o seu conselho. Então, hoje o conselho é composto de 10 membros, 5 independentes e 5 acionistas das famílias. Então, entre os 5 independentes, são 2 mulheres, eu e mais uma pessoa, Anjara Peterle, que é uma conselheira também brilhante, e isso a gente poderia dizer que representa, né, 40% dos independentes ou 20% do conselho. E dentro da companhia, a gente tem crescido muito a base, né? Hoje nós temos em torno de 30% de funcionárias mulheres em todo o corpo de colaboradores, e entre o C-Level, né, dos 5 diretores, aí incluindo o CEO, 3 são mulheres. E o que mais me gratifica quando eu falo desses números é o fato de que foram escolhas totalmente profissionais, baseadas em competência e em perfis que a gente estava buscando. A gente, obviamente, pediu, porque foram escolhas através de headhunters, etc., nós pedimos, obviamente, que viessem homens e mulheres, e por uma situação realmente de oportunidade, a escolha foi por mulheres. Então, eu acho que, independente de cota ou não, cabe ao Conselho dar esse exemplo, e a gente está num momento, né, de virada de paradigmas, né, com toda essa situação que nós vivemos, não só de pandemia, mas de mudança em relação a esse mundo digital, onde a gente precisa ter a maior variedade possível de cérebros num conselho para olhar sobre várias perspectivas os problemas que aparecem e o processo de decisão que tem que ser tomado. Então, eu acho que o track record de cada um, e aí, nesse aspecto, eu vejo a questão de gênero como uma oportunidade muito rica, porque o track record do gênero feminino para construir uma carreira é diferente de um track record perseguido por um homem, e aí a cabeça dessas mulheres que chegam nas posições de decisão se baseia, né, vem junto com uma experiência muito particular, que é muito rica para a tomada de decisão. Em termos de investidores, eu só posso te dizer que nós somos muito bem recebidos, até porque não só nós temos a questão da diversidade muito bem trabalhada, mas também as questões ESG, é uma empresa com uma sustentabilidade centenária, né? Não sei se vocês sabem, mas Melhoramentos foi a primeira a editar um livro sobre ecologia no Brasil na década de 60. Então, está no nosso DNA toda essa questão ESG, que agora tem nome, mas antes de ter nome, a Melhoramentos já olhava para ela. Sim, e essa é passando o gancho ESG, passando o gancho para o investidor, eu vou fazer uma pergunta para o Carlos. Nos Estados Unidos, na Europa em geral, as empresas cotadas em bolsas, elas recebem, antes da Assembleia Geral, né, os Proxy Investors, eles fazem recomendação de votos, e cada dia mais os Proxy Investors estão recomendando voto contrário à eleição dos presidentes de alguns comitês e conselheiros em empresas que não tenham pelo menos uma mulher no conselho de administração.
E, além disso, os próprios investidores agora, né, vários fundos já estão dizendo que tem que ser 2 mulheres a partir de 2022, tem que ser 2 mulheres a partir de 2023, dependendo do país. No Brasil, os investidores já estão se organizando de uma maneira similar, no sentido de declarar e colocar o voto para que se tenha um mínimo de diversidade nas empresas? Como é que está acontecendo isso no Brasil? Também, da mesma forma, está acontecendo. Bom, antes eu só vou também, faço coro aí ao Pedro, ao Prete e à Patrícia. De fato, se nós não estabelecermos, não importa com que nomenclatura, se é cota ou enfim, mas se nós não estabelecermos metas e objetivos claros, nós não conseguimos fazer uma transição para a diversidade que se espera em organismos como o Conselho de Administração. Então, faço coro aí a todos eles. E falando um pouco então de como é que isso, de fato, Ieda, você falou de uma forma bem clara, né? Nós estamos vendo isso está acontecendo, né? E da mesma forma com outros investidores, assim como com a BlackRock. Então nós estamos realmente estabelecendo objetivos mais claros em cada um dos países. Mas claro que de acordo com o nosso negócio em cada país e de acordo também com a nossa avaliação do estágio de evolução, dos aspectos regulatórios, do ecossistema como um todo e assim por diante, a gente atua de uma determinada forma, né? A BlackRock tem uma visão sempre no sentido de estabelecer metas e objetivos claros daquilo que se espera, mas também acompanhar e dar oportunidade para as empresas fazerem a transição para essas expectativas. Então, para 2022, nós temos uma área de stewardship que cuida de todo esse tema para países como o Brasil, por exemplo, onde nós temos uma exposição em empresas de uma forma que a gente chama de passiva, ou seja, através de índices de empresas que participam de índices listados na Bolsa, a exemplo do IBRX, que vocês comentaram, e a exemplo do Ibovespa, o índice mais amplo aqui da Bolsa, né? Então, aí nós temos uma equipe de stewardship que cuida exatamente disso, de estabelecer a cada ano as prioridades, aquilo que se espera e as cobranças de uma forma mais objetiva e clara no transcurso do ano. E depois de um determinado período, você também vai fazer os seus votos contrários, não é? Tanto a nomes, eventualmente, não é? Mas, sobretudo, para aqueles que estão na direção, porque a BlackRock também entende a responsabilidade, por exemplo, do presidente do conselho, dos conselheiros e dos executivos C-level na condução da empresa. Então, quando aqueles objetivos que foram explicitados, que foram definidos e, portanto, acordados pelas empresas investidas não estão sendo cumpridos, a BlackRock entende que a ação tem que ser no sentido de mudar a direção da companhia, tanto no âmbito do conselho quanto da diretoria, e a isso também a BlackRock dá muita transparência, e são dados públicos. Então, quem tiver curiosidade pode verificar todos os votos que a BlackRock faz nas empresas públicas ao redor do mundo, e você vai encontrar lá o tema diversidade nos conselhos, também contemplado nas ações objetivas da BlackRock. E isso está cada vez mais vindo para outros países, a exemplo do próprio Brasil. Então, nós, em 2021, enviamos uma carta sobre as nossas expectativas para 2022 e, no início de 2022, nós vamos enviar uma nova carta. Isso vem diretamente da nossa equipe de stewardship, abordando esses temas. Exatamente, isso tem funcionado muito no exterior, então seria bastante bem-vindo, acredito, para a causa no Brasil também. Isso, como você disse, isso não preclude, né, os presidentes e os conselhos de tomar iniciativas, como já foi mostrado pelo Pedro, pelo Prete, pela Patrícia. Agora, eu quando fui presidente da Comgás, 26 anos atrás, eu era presidente de uma empresa estatal de gás, e nós era uma empresa aberta, né? Fizemos o IPO da empresa, mas não existia esse papel do conselho de administração. O Pedro deve lembrar também, o Prete, que são mais assim da nossa geração, que os conselhos eram um órgão auxiliar.
os amigos da família, os amigos do grupo controlador, e não havia profissionalização nos conselhos. Mas com o passar do tempo, com a profissionalização, a cotação em bolsa, a profissionalização aumentou, e com isso aumentou também o número de mulheres executivas, porque existe, não é ainda no nível desejado, mas um interesse muito grande de mulheres em entrar nos conselhos de administração. E às vezes assim existe alguma certa confusão, conselho é para aconselhar, não, o conselho tem que olhar para a estratégia, olhar os riscos da empresa, decidir sobre o fundamento do futuro da empresa e sua estratégia. Na sua opinião, eu vou fazer a pergunta para os 3 presidentes do conselho, o que vocês recomendam para mulheres e homens em termos de preparação, competências essenciais para quem aspira, quem quer entrar no conselho de administração, um conselheiro que quer entrar agora, que ainda não tem essa experiência de conselho. Quais são as suas recomendações? Pedro, você quer começar? Eu acho que é uma coisa que vem do conselho em direção aos candidatos e vem dos candidatos em relação àquilo que a empresa precisa. Então, eu acho que isso começa com a empresa elaborando uma matriz de competências ou matriz de competências ou de requerimentos que são necessários para aquela empresa, naquele setor, naquele determinado momento da sua história, ela precise para que o conselho possa levar a efeito exatamente as suas responsabilidades, como você colocou. Então, começa por aí. É fundamental que as empresas exatamente ajudem aqueles que querem procurar os conselhos, preparando essa matriz de competências e tornando essa matriz pública, porque isso também é muito importante, até para, digamos assim, uma supervisão, um escrutínio dos investidores, para entender se, de fato, na própria composição do conselho como um todo, está se pensando a empresa como um todo e as suas circunstâncias e necessidades. A partir daí, eu acho que a pessoa que deseja participar, de fato, ela tem que ter um conjunto digamos assim, de requisitos que passa por experiência, passa por formação. Eu acho que foi a Patrícia que comentou, e eu acredito muito nisso, de que a preparação é a própria carreira. É o fato de que você teve, ao longo da sua carreira, uma exposição a diferentes situações, diferentes riscos, problemas. E, claro, uma formação também é necessária, mas eu quero aqui registrar que a minha formação é de engenheiro. Foi muito importante a minha formação de engenheiro, em algumas situações, não em todas. O que me valeu realmente foi a experiência. Então, eu acho que experiência é fundamental, lembrando ainda que, de novo, nessa linha de uma política ativa das empresas em relação à diversidade, e aqui eu acho importante que diversidade é um dos aspectos, né, que a parte do ISD está demandando, mas também tem equidade e inclusão, que é uma outra coisa também fundamental. Isso está num artigo muito bom da Sônia Favaretto, que eu tive a oportunidade de ler hoje. Então, realmente eu acho que parte das empresas, mas parte de cada um ver se reúne as condições e a experiência necessária para cumprir aquele requisito. Agora, uma situação que eu vivi essa semana falando com uma das pessoas que eu fiz vários coachings, mais um de cada vez. Ela me diz: Pedro, o que está acontecendo é que agora estão dizendo que a gente precisa ser especialista. Precisa ser especialista disso, precisa ser especialista daquilo, e aí, uma vez mais, a gente se vê com uma barreira na frente da gente. Né? Vocês desculpem, eu sou péssimo para guardar os nomes, inclusive de pessoas que eu estou tendo contato recente. Então, fica aqui o meu constrangimento de não estar, neste momento, lembrando o nome dela, que é uma muito querida coach que estamos trabalhando junto nesse momento. E eu disse para ela, olha, mas quem tem que saber se você é especialista ou não é você. Tirando a parte legal, porque não é só a especialista financeira, aquela que é requerida no
no comitê de auditoria. Mas, não, precisa ser especialista em recursos humanos, precisa ser especialista. Você tem que dizer, você diga no seu currículo, se você se sente com conforto realmente de se colocar como especialista em recursos humanos, ou especialista em logística. Ela teve vários anos numa empresa logística, mas eu nunca fiz um curso de logística, mas não importa. Se você se sente com esta especialidade, você tem tranquilidade, segurança, tá certo? Para poder agir, se defina como um especialista, porque senão é mais uma barreira que se coloca na direção daquilo que todos nós pretendemos. Você faz a sua jornada também, né? Prete, o que você diria? Quais as suas recomendações? Eu vejo que o que eu fiz, por exemplo, né, eu poderia estar trabalhando como executivo na Caju até os 65 anos. Eu optei por me aposentar com 60 anos, porque eu queria já seguir nessa carreira, nessa pós-carreira, como conselheiro. Então, me preparei bastante. Então, a minha formação, também sou engenheiro, mas a minha formação na área financeira, depois dirigindo uma grande empresa, participando de uma empresa que tem uma diversidade de investimentos no Brasil, uma importância no Brasil bastante grande. Isso tudo vai criando uma história para os executivos e executivas que é de muita valia. Então, a recomendação que eu dou é que essas pessoas e essas mulheres que estejam interessadas, é que elas já comecem a se preparar. O tempo passa muito rápido. Então, a carreira passa mais rápida ainda. Então, ser senhoras do seu próprio destino é uma grande recomendação. E dá para fazer algumas coisas em paralelo. Então, por exemplo, as duas executivas que eu escolhi para fazerem parte do nosso, que nós escolhemos lá para fazerem parte dos nossos comitês de apoio ao conselho, são executivas. Uma está no Grupo Ultra, que é a Luciana, e a outra é a Cris Betts, que está no Iguatemi. Elas não têm tempo para serem full-time board member, mas elas já estão se preparando. Então, eu acho que esse preparo, essa experiência que o Pedro citou, é fundamental para a carreira futura, ou até em paralelo das futuras companheiras de conselho, né? E, finalmente, eu tenho visto muito isso em conselhos, que está surgindo oportunidades de você terem, não especialistas, mas pessoas que entendem de novos mercados, de tecnologia, de big data, de marketplace. Então, tenho casos em alguns conselhos que eu faço parte, que a gente tem atraído talentos, jovens talentos, para trazer a diversidade, inclusive, geracional. Então, também é uma oportunidade que na minha época não existia. E para você sentar em um conselho de empresas como as nossas aqui, você precisaria um currículo e um passado bastante forte. Então, eu acho que até isso o momento é positivo para novas transformações. E você, Patrícia, o que é que você recomenda? Olha, eu estava anotando aqui o que o Pedro e o Luiz falaram, eu acho que todos deram contribuições super interessantes. Quer dizer, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa lembrar sempre que no Brasil, o colegiado, né, o conselho de administração de empresas de capital aberto e mesmo de capital fechado, sociedades anônimas, elas têm responsabilidades estatutárias, né? Cada conselheiro responde com seu próprio patrimônio pessoal nas decisões que são tomadas por esse conselho. Isso é uma questão que faz muita diferença quando a gente quando a gente compara os conselhos de administração e as demandas que hoje são colocadas nos mercados desenvolvidos sob a regulamentação brasileira. Então, hoje, você ser um conselheiro de administração com responsabilidade estatutária pressupõe que você tem domínio da gestão corporativa para colocar, né, o seu patrimônio, o seu CPF como lastro para as decisões que você toma, por exemplo, acerca de demonstrações financeiras, decisões tributárias, questões trabalhistas e uma série de outros aspectos legais que
carregam em si uma natureza de passivo bastante relevante. Então, isso eu acho que é um dos primeiros pressupostos da questão da experiência que a gente ouviu aqui do Pedro e do Luiz. Também achei muito interessante o termo que o Luiz usou, pós-carreira, porque é exatamente como eu vejo o conselho. O conselho não é algo que você faz uma carreira para ser conselheiro. Conselheiro, na verdade, é justamente um movimento pós-carreira. Uma vez consolidada a sua carreira e conseguido, digamos, tirar dessa carreira toda a satisfação que você tirou ao longo dos anos, o conselho é extremamente gratificante porque ele vai usar de uma forma muito genérica os conhecimentos que você acumulou ao longo da vida. Então, é extremamente gratificante, mas eu concordo com o Luiz que é uma posição pós-carreira. A questão dos comitês, ali sim, eu acho que é onde você tem espaço para os especialistas. Agora, no conselho, eu acho que você pode ter um viés para uma determinada especialidade ou outra, mas eu acho que o colegiado deve ter um nível de senioridade muito parecido, e de uma certa forma bastante integrado em termos de maturidade e capacidade de decisão. Não acho importante que você tenha determinadas especialidades, exceto os aspectos de risco e financeiros que acabam sendo uma tônica importante por conta da regulação brasileira. Sim, é importante lembrar do CPF. No Brasil é diferente do exterior. Mesmo com o General Insurance, Exatamente. Você sempre responde como pessoa física. Bom, estamos nos aproximando do tempo. Eu gostaria de ter de vocês essas considerações finais. E, particularmente nas considerações finais, se vocês tiverem alguma sugestão de como a gente pode trabalhar mais o assunto, nós da Will, nós do 30%, quais seriam suas, digamos, sugestões, e vou abrir para o Carlos, e depois vou passar para cada um de vocês. Obrigado, Ieda. Bom, eu vou fazer só duas observações aí com relação só aos comentários anteriores, Bom, primeiro, eu vou fazer uma correção só com relação à minha posição, viu, Ieda? Me permite. Atualmente, eu estou como chairman da BlackRock aqui no Brasil. Na verdade, eu tive na posição de country manager até há poucos meses atrás, e nós fizemos uma transição aqui, e agora eu posso ocupar essa posição de chairman. E é uma mulher, uma profissional super talentosa, jovem, que já estava na posição de COO para a América Latina, que ocupa agora a posição de country manager, de country head aqui no Brasil, que é a Karina Saad. Eu acho que é importante fazer essa observação, porque diz um pouco respeito a tudo que nós estamos comentando aqui nesse painel, E aí o outro comentário que eu vou fazer é que eu não acho que é uma pós-carreira, eu acho que é parte da carreira, Porque eu mesmo, tive minha carreira executiva, como eu comentei com vocês, já fui conselheiro do Banco Votorantim, do Apvida, Neo Energia, Taesa, enfim, e aí depois eu voltei para a vida executiva aqui na BlackRock, e agora estou indo de novo para essa posição de chairman. Enfim, então acho que é parte da carreira, não são coisas isoladas, mas também não é só uma pós-carreira, Eu acho que faz parte, Então é esse comentário que eu queria fazer só com relação a isso. E o que eu diria assim, é uma jornada, todos comentaram no começo, é uma jornada, mas é uma jornada que tem que ter também, além do propósito, além da inspiração e tudo mais, tem que ter muito pragmatismo, tem que ter objetividade e tem que ter muita transparência, tem que ter muita clareza. E eu recomendaria aí às pessoas que não desistam nunca, Porque melhoramos um pouco, mas tem muito que nós temos que melhorar nessa jornada, e com certeza nós vamos chegar lá, mas nós precisamos de bastante pragmatismo, senso de urgência e agir efetivamente. É isso. Obrigada. E você, Luiz, quais seriam suas considerações finais e sugestões? Sempre muito bem-vindas. Olha, a minha sugestão é que a gente pense na diversidade de uma maneira um pouco mais ampla.
não só na diversidade, mas na diversidade e a inclusão. Vocês, mulheres, é questão de tempo, estamos atrasados, mas nós vamos chegar lá, tenho fé que nós vamos estar, daqui a pouco tempo, até comentando esses tipos de painéis que nós estamos fazendo. E lembra quando, lá atrás, nós tivemos um painel que nós falávamos que só 14% dos conselheiros aqui no Brasil, das empresas listadas, eram mulheres. Isso vai acontecer de forma muito rápida. Eu sou um apaixonado pelo tema diversidade e inclusão, então eu queria chamar vocês, mulheres, para nos ajudar também em outras causas. Causa da raça, causa da LGBTI+, e também na causa das pessoas com deficiência. Então eu estou muito otimista, esse tipo de evento que vocês estão patrocinando, a Will e a 30%, faz todo sentido, contem comigo, e eu sou um defensor de todos nós, porque isso é bom para as empresas, é bom para a sociedade, e é bom para o Brasil, e de forma geral, eu fico muito honrado de ter participado desse painel. Obrigada, Patrícia. Bom, deixa eu aproveitar, começar dizendo que foi um prazer participar desse painel. Eu ouvi as ideias do Luiz, do Pedro e do Carlos. Acho que todos estão remando para o mesmo lugar, e isso é uma grande notícia. Acho que até gostaria de tocar no assunto da diversidade geracional, que a gente estava falando tanto de experiência, né, que dá a impressão de que não seria o caso de se ter diversidade geracional, porque todos teriam que ser de uma certa idade. Na verdade, quando a gente fala de experiência, não necessariamente estamos falando de idade, tem muita gente jovem que já viveu e já tem muita experiência, e eu acho que existe um celeiro de conselheiras mulheres entre as grandes CEOs e as grandes empresárias desse Brasil, que nem sequer estão no radar dos headhunters, dos membros de conselho que buscam novos membros e delas mesmas, né? Eu acho que nós temos realmente uma massa crítica de pessoas preparadas, e isso também vale para muitos homens que nunca foram conselheiros, que buscam essa oportunidade, e nós estamos num momento de ter que pensar fora da caixa, porque o mundo está totalmente fora da caixa. Então, a gente precisa trazer a diversidade de experiências, geracional, raça, até geográfica também, em alguns conselhos. Fui conselheira da Vale e tive vi como isso era importante. Vários outros conselhos onde eu estive, CEMIG, Light, tem uma série de questões que, na verdade, na matriz de competências que citou o Pedro, essa matriz de competências ela é extremamente volátil, e a cada 2, 3 anos essas competências mudam, e eu acho que o conselho, como cérebro máximo, né, a última instância de decisão de uma companhia antes da Assembleia, e é o único cérebro que se responsabiliza, porque no caso da Assembleia os acionistas têm seu passivo limitado ao investimento que fez, né, diferente do colegiado. Nesse colegiado, é importante que você esteja realmente equipado para tomar decisões antenadas com o momento que nós estamos vivendo. Então, a necessidade de se conhecer risco cibernético, se conhecer questões ESG, questões de riscos ambientais, aspectos tributários com reformas que vêm por aí. Então, a gente tem que ser bastante aberto em trazer as melhores cabeças. E eu tenho certeza que a escolha, sendo pela competência, será diversa necessariamente, porque é natural que, com tanta gente qualificada, você não tendo, né, fazendo um blind selection sem olhar gênero, as mulheres aparecerão, assim como os homens, de várias origens, backgrounds e experiências. Então, eu acho que o mais importante para o Brasil hoje é que a gente tenha os melhores nos postos que eles são necessários. E aí, só finalizando, faço essa provocação de se buscarem pessoas que tenham bagagem e que não necessariamente estão no radar
dos headhunters ou no radar até deles mesmos como uma possibilidade de posição em conselho. Sim, isso é fundamental. Pedro, você teria alguma sugestão para suas considerações finais? Eu teria, primeiro, fazer, digamos assim, recuperar a minha falha, né? A minha coach é a Maria Halak, uma pessoa extraordinária, ativa, curiosa, aplicada. E, então, ela que me questionou esse tema da demanda de se saber se ela é especialista em alguma coisa. E ela me colocou realmente que isso estava atrapalhando um pouco, e foi quando eu dei aquela resposta que eu já mencionei. Quero mencionar também alguém que acabou de me mandar uma mensagem aqui, que é a Annelise Lara. Annelise, outra mulher absolutamente competente, uma líder extraordinária, numa empresa ainda muita participação masculina, que era a Petrobras, e ela que me trouxe o convite para participar desse evento, é uma pessoa que eu tenho maior consideração, maior respeito e uma grande admiração, e ela que fez referência ao artigo da Sônia Favaretto. E eu, para não me alongar, porque os que me antecederam, e eu quero dizer que eu gostei muito de participar com a Patrícia, com o Luiz e com o Carlos sobre a coordenação, nada de surpresa, absolutamente competente da IEDA, mas de dizer que, para mim, um cuidado que a gente sempre tem que tomar é que a gente se avalia pela intenção. Quando a gente está bem intencionado, a gente já se acalma, mas o importante não é só a intenção, o importante é a ação. Nós seremos julgados pelas nossas ações. E se nós não agirmos de maneira determinada para mudar esse quadro de coisas, aqui eu quero trazer o ensinamento de novo da Sônia, né? Nós não estamos falando só da diversidade, mas estamos falando da equidade e da inclusão. Realmente teremos digamos assim, um lugar negativo, desprestigiado na história, porque nas posições que temos não fizemos o que era necessário para as mudanças. Só isso. Muito obrigada, obrigado Pedro, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês. Creio que a gente atingiu um objetivo. Eu tenho olhado aqui, monitorado nos grupos, as pessoas estão muito felizes com o conhecimento, a profundidade, as dicas que vocês deram também, que é importante. E eu acho que do lado do conselho e o papel dos chairman, né? Então, Carlos, agora colocando você no seu lugar realmente de chairman também, a importância desse evento de vocês inspirarem outros conselhos a trabalharem a diversidade do jeito que vocês já estão trabalhando. Todos vocês têm experiência ampla de maior participação, maior diversidade nos conselhos, então é um exemplo inspiracional para outras empresas que ainda estejam iniciando essa jornada tão importante. E do lado das pessoas que ou são conselheiras ou que estão aspirando a participar de conselho de administração, como todos falaram, né, muito propriamente, é uma carreira, é uma pós-carreira, mas as principais coisas que você precisa ter em mente para ser conselheiro de administração é o dever de lealdade, claro, o dever de fiduciário de lealdade, o dever de cuidado com a empresa, mas também o dever de curiosidade. Então, para você ser um bom conselheiro, você tem que estar sempre antenado, procurando se aperfeiçoar, conhecer melhor os assuntos, colaborar, ser proativo e participar. Eu acho que essa é uma lição que eu tenho ao longo da minha carreira e tenho visto que as pessoas bem-sucedidas, elas têm esse dever de curiosidade que eles aplicam no dia a dia de sua carreira de conselheiros. Então, em nome da Will e do Clube 30%, eu agradeço muito a participação de vocês, foi uma honra enorme trabalhar com pessoas de tanto talento, tanta motivação, e obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que é precioso, e ficamos aqui para um próximo evento, já ouvindo as sugestões que vocês deram, vamos continuar essa jornada. Muito obrigada.